Você conhece o cadastro de pessoas físicas, o CPF? Será que esse número tem um significado especial ou é simplesmente um código aleatório? Você sabia que tem como saber qual é o estado de uma pessoa só olhando para o número do CPF dela? Outra coisa, você sabia que tem como verificar se um número de CPF é válido? Claro que a matemática tem a ver com isso. Gente, basicamente o CPF é um documento emitido pela Receita Federal para pessoas físicas brasileiras e também estrangeiras, dependendo da situação. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre a explicação do documento em si, porque isso você encontra lá na internet, no site da Receita Federal. Vamos então à matemática da coisa aqui, tá bom? O CPF é um código numérico único para cada pessoa. Então a lógica de formação desse código é uma lógica matemática. O CPF é um código de 11 dígitos divididos em duas partes, tá? A primeira parte tem 9 dígitos e a segunda parte do código tem 2 dígitos, que são chamados de dígitos verificadores, e já vocês vão entender o porquê desse nome. Em relação aos 9 primeiros dígitos, o último deles tem a ver com o estado onde você nasceu. Por exemplo, aqui em Minas, esse dígito ele é igual a 6. Depois você pode conferir aí qual é o seu. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os códigos relativos a esse dígito em cada estado. Em relação aos 8 primeiros dígitos, eu não encontrei nenhuma informação que explique como eles são formados, apenas que são números sequenciais, só que eu não sei que sequência é essa. Eu li em alguns lugares que esses 9 primeiros dígitos eles não podem ser todos iguais, tá? Não podem repetir. Bom, então a gente chega aí aos 2 últimos algarismos, que são os dígitos verificadores. Esses dígitos são calculados a partir de uma regra prática que envolve operações básicas de soma, subtração, multiplicação e divisão. Eu vi essa regra em uma publicação da CGU, a Controladoria Geral da União, então é confiável. O link vai estar também na descrição desse vídeo. Eu vou pegar um código genérico aqui e vou fazer os cálculos. E enquanto isso, você pode pegar o seu CPF e fazer os mesmos cálculos e comparar. Vamos pegar um código genérico de 9 dígitos. Eu inventei segundo uma lógica. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. O primeiro passo é multiplicar o primeiro dígito por 10, o segundo por 9, o terceiro por 8 e assim sucessivamente. E no final é só somar os resultados. Então vamos lá, vamos fazer esse cálculo aqui. 10 vezes 1, mais 9 vezes 3, mais 8 vezes 5, mais 7 vezes 2, mais 6 vezes 4, mais 5 vezes 6, mais 4 vezes 7, mais 3 vezes 8, mais 2 vezes 9, e somando isso dá 215. O segundo passo é dividir essa soma por 11, considerando apenas a parte inteira da divisão, para que seja possível observar qual é o resto. 215 dividido por 11 dá 19 e resto 6. No terceiro passo a gente vai observar então esse resto. Se o resto é maior que 2, a gente vai subtrair esse resto de 11. E esse foi o nosso caso. Então, 11 menos 6 é igual a 5. 5 é o nosso primeiro dígito verificador. Se o resto da divisão fosse menor que 2, ou seja, se o resto da divisão fosse 0 ou 1, o dígito verificador ele seria 0. Bom, então, até agora o CPF é 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9, primeiro dígito 5. Mas ainda falta o segundo dígito verificador. Agora que a gente calculou o primeiro, a gente vai calcular o segundo. Como que a gente vai fazer isso? Para o cálculo, a gente vai utilizar o valor que já foi encontrado para o primeiro dígito verificador. Como assim? Lembra que a gente multiplicou os 9 primeiros dígitos por 10, 9, 8, 7, assim sucessivamente, até o último? Pois bem, agora a gente vai colocar o primeiro dígito verificador que a gente encontrou depois, no final dos
9 primeiros dígitos do CPF. Vamos multiplicar o primeiro dos dígitos por 11, o segundo por 10, o terceiro por 8 e assim sucessivamente até chegarmos ao último. E no final, de novo, a gente vai somar os resultados. Então, vamos ver aqui. Faça comigo. 11 vezes 1, mais 10 vezes 3, mais 9 vezes 5, mais 8 vezes 2, mais 7 vezes 4, mais 6 vezes 6, mais 5 vezes 7, mais 4 vezes 8, mais 3 vezes 9, mais 2 vezes 5, e somando tudo isso dá 270. Tá? O próximo passo é dividir essa soma por 11, de novo considerando apenas a parte inteira da divisão, para que seja possível observar qual é o resto. Já fizemos isso, né, para calcular o primeiro dígito verificador, agora a gente vai repetir o processo para poder encontrar o segundo. 270 dividido por 11 vai dar 24 e o resto deu novamente 6. Se o resto fosse 0 ou 1, o segundo dígito verificador seria 0. Porém, no nosso caso, o resto foi maior do que 1, é só subtrair o resultado que a gente encontrou, que é 6, de 11. E 11 menos 6, a gente já fez isso, é igual a 5. 5, portanto, é também o segundo dígito verificador. A gente tem, assim, o nosso CPF completo agora. 1, 3, 5, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Primeiro dígito 5, segundo dígito verificador também 5. Achei isso muito interessante, não é verdade? Eu fiz o teste com o meu CPF e deu tudo certinho. Você já fez com o seu? Se não fez, faz aí e depois me conta se deu certo nos comentários. Agora eu preciso registrar uma observação muito importante aqui. Sabendo como o código é calculado, fica muito fácil verificar se o código fornecido por uma pessoa seria um CPF válido. Mas não é possível saber, por meio desse teste, se o código de fato existe. Ou seja, você pode fazer o teste com o número e ele ser considerado pelo teste um CPF válido, mas isso não significa que se o número representa um código válido, que ele de fato é um CPF. Se a pessoa conhecer esses mecanismos matemáticos, ela pode burlar e fornecer um número que passa no teste e mesmo assim isso pode não ser um CPF de verdade. E mais, pode até ser um CPF, mas não necessariamente o CPF da pessoa que informou o código. Por exemplo, se eu fornecesse o código que eu utilizei nesse vídeo, né, que foi lá o código 13524678955, ele passaria no teste. Mas esse foi um código qualquer que eu pensei segundo uma lógica e resolvi usar. Agora, será que esse número é o CPF de alguém? Se for, eu garanto, é pura coincidência. O fato é que nesse vídeo a gente aprendeu a gerar um possível número de CPF válido, mas não significa que esse número, como já disse, de fato seja um CPF. Para rever o processo é só voltar e assistir ao vídeo quantas vezes você precisar, tá bom?